Olá, meus nobres amigos e alunos de todo o Brasil. Eu sou o professor Sandro de Abreu, da disciplina de Direito Constitucional. Pois bem, dando continuidade ao módulo anterior, estou tratando aqui do capítulo 7, título 3 da Constituição Federal, que trata da administração pública. Eu vou tratar da seção 1, que trata das disposições gerais, e da seção 2, que trata acerca do servidor público. Na última aula, eu havia dito para vocês que para eu, servidor público, ocupante de cargo efetivo, para que eu alcance a estabilidade, seria exigido de mim, de acordo com o artigo 41 caput, com redação alterada pela emenda 19 de 98, um lapso temporal de mais de 3 anos. Ou seja, a minha estabilidade seria adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Disse mais ainda, quando a Constituição nasceu, foi promulgada em 5 de outubro de 88, o prazo para eu adquirir estabilidade era de 2 anos. Foi elegida há 3 anos com a emenda 19 de 98, que estava preocupado com o princípio da eficiência. Fora isso, o artigo 41 trouxe uma inovação feita pela emenda 19 de 98, que foi o quê? O acréscimo do parágrafo 4º, preocupado também com o princípio da eficiência. Disse, olha, a fim de que o indivíduo adquira estabilidade, além do lapso temporal de mais de 3 anos de efetivo exercício, vou exigir dele uma avaliação especial de desempenho, que é uma condição obrigatória para a aquisição da estabilidade. Ficou claro para vocês? Então, vimos 2 condições. Após 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho. Agora surge uma outra pergunta para vocês, meus nobres alunos. Imaginemos, eu, servidor público, ocupante de cargo efetivo, já tenho mais de 3 anos de efetivo exercício, já fui submetido a uma avaliação especial de desempenho, já adquiri estabilidade. Eu posso agora perder o cargo efetivo? Será que o servidor público estável pode perder o cargo? Vamos para a tela, vou colocar para vocês. Está aqui, ó. Perda do cargo do servidor efetivo deixa eu mudar essa informação aqui. Servidor público estável. 2 pontos. Primeiro caso de perda do cargo do servidor público estável. Alunos, o primeiro caso é sentença judicial transitada em julgado. Vou colocar aqui para vocês. Então, o primeiro caso é sentença judicial transitada em julgado. Então, o servidor público estável só pode perder o cargo, como regra, através de sentença judicial transitada em julgado. Segundo caso, processo administrativo disciplinar, em que seja assegurada uma ampla defesa. Terceiro e último caso, avaliação periódica de desempenho. Então está aqui, ó, avaliação periódica de desempenho. Professor, então, de acordo com o texto constitucional, eu tenho quantas formas de perda do cargo do servidor estável? 3. Volta a tela para mim. Como é que o servidor público estável vai perder o cargo? Através de sentença judicial transitada em julgado. O que é uma sentença judicial transitada em julgado? É aquela sobre a qual não cabe mais nenhum tipo de recurso. Outra forma do servidor público estável perder o cargo, através de processo administrativo disciplinar, em que seja assegurada uma ampla defesa. Terceira e última forma, com redação dada também ou alterada pela emenda constitucional 19 de 98. Avaliação periódica de desempenho. Opa! É a mesma da especial? Não. A avaliação especial é condição obrigatória para eu adquirir a estabilidade. A periódica eu a faço para o servidor que já é estável como condição de permanência no cargo, a fim de que ele não perca a estabilidade. Então o indivíduo foi submetido a uma avaliação pós-estágio probatório, pós-estabilidade. Eu tenho certeza que a avaliação é periódica, porque a especial é antes da aquisição de estabilidade. Essa avaliação periódica de desempenho, que é pós-estabilidade. O indivíduo obteve uma nota insuficiente. A administração já pode, de plano, mandá-lo para a rua? Não.
vai ter que abrir um contraditório e uma ampla defesa, vai ter que abrir um processo administrativo para o quê? Para demitir o servidor que obteve uma insuficiência de desempenho na avaliação periódica de desempenho. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Lá na 8.112/90, só há duas formas de perda do cargo do servidor estável, que é o quê? Sentença judicial transitada em julgado e processo administrativo em que ele seja assegurado a ampla defesa. E por que não tem a última forma, que é a avaliação periódica de desempenho? Porque a lei 8.000 é de 1990, a 8.112 é de 1990. O que alterou a Constituição em relação à avaliação periódica é a emenda constitucional 19 de 1998, 8 anos após o advento da lei do servidor público federal, que é a lei 8.112/90. Ficou claro para vocês? Então vamos para a Constituição Federal, artigo 41, essa informação que está no quadro, vá para o quadro aí. Essa informação está no artigo 41, da Constituição, parágrafo 1º. Vamos checar isso. Está na tela para vocês, ó. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1º. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo, que a gente chama de PAD, em que ele seja assegurado uma ampla defesa. No primeiro caso, sentença judicial transitada em julgado. Terceiro e último caso, mediante procedimento de avaliação o quê? Destaca, não confunda periódica com a especial. A especial eu a faço para quem ainda não adquiriu a estabilidade. A periódica eu só faço para o servidor estável. Então, olha, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada aí uma ampla defesa. Claro aí, alunos? Volta a tela para mim. Olha o que eu quero que você, aluno, entenda. Eu, servidor estável, fui demitido por um processo administrativo disciplinar, onde não houve uma ampla defesa. Se não houve uma ampla defesa, há vícios de constitucionalidade, há ilegalidades flagrantes. Fui para a via judicial, ajuizei uma demanda judicial e lá pedi a anulação do processo administrativo por cerceamento do contraditório da ampla defesa. Em conformidade com o artigo 5º da Constituição e em conformidade com o artigo 41, parágrafo 1º, inciso 2º. Bem, enquanto eu estava demitido, senhoras e senhores, sem salário, fui demitido de forma escusa pela administração, gerou danos morais, danos de ordem patrimonial. Mas enquanto o meu cargo estava vago, um outro servidor de cargo idêntico ao meu, que estava em um outro estado, pediu a remoção para o meu cargo. E lá ele foi removido. Está ocupando o cargo que anteriormente era meu. Quando eu consigo anular a minha demissão na via judicial, surge uma pergunta. Essa anulação da demissão na via judicial gera um efeito ex tunc ou ex nunc? A anulação é ex tunc. Dá um tapinha na sua testa para lembrar. Ex tunc. Ela vai retroagir até a data da ilegalidade. É como se o servidor jamais tivesse saído do cargo. Uai, professor. Então quer dizer que a anulação vai gerar para o servidor demitido o direito de voltar para o cargo? Sim, porque na anulação produz-se o efeito o quê? Ex tunc. Ele volta para o cargo. E aí vem a tua banca de concurso, o Sebrae, e pergunta: qual é o nome do retorno ao cargo público de origem do servidor que anula a sua demissão na via judicial? Reintegração. Então, olha, eu, servidor que acabo de anular minha demissão na via judicial, vou voltar para o cargo. O meu retorno para o cargo de origem é chamado de quê? Reintegração. Ué, professor, mas e se tiver o outro indivíduo ocupando o seu cargo que vem removido? Esse indivíduo que está removido, se for estável, vai ser reconduzido ao cargo de origem. Então, de novo, o servidor que anula a demissão vai ser reintegrado no cargo de origem. Se quem está ocupando for estável, vai ser reconduzido para o cargo de quê? De origem, sem direito à indenização. Então, o reconduzido não tem direito à indenização. O reintegrado tem direito a receber tudo aquilo que deixou de receber, atualizado, capitalizado, fora a indenização por danos morais, danos materiais e outras coisas mais.
Ficou claro para vocês? Mas aí o aluno vai pensar o seguinte: professor, e se na prova disser que quando o indivíduo que estava no cargo foi reconduzido para o cargo de origem, o chefe do executivo foi lá e extinguiu. Ele pode extinguir? Pode. Se o cargo estiver vago, por decreto autônomo, o chefe do executivo poderá extingui-lo. E aí vamos pensar que o chefe do executivo foi lá e extinguiu o cargo do indivíduo que foi removido para a comarca de Goiânia. E aí o indivíduo está aqui ocupando o cargo na comarca de Goiânia. O cargo dele de origem foi extinto pelo chefe do executivo porque estava vago. Foi extinto através de um decreto autônomo. Poderia ser extinto também através de lei, que é a regra geral. Aí eu anulo a demissão, vou ser reintegrado no cargo. E esse indivíduo que estava aqui, opa, volta para o cargo de origem. Só tem um detalhe. O cargo de origem foi extinto, ou por lei, ou por um decreto do chefe do executivo em razão de estar vago. O que faz com esse indivíduo agora? Procura um outro cargo para ele, na administração pública, com a mesma escolaridade, com as mesmas competências, com a mesma competência salarial, com a mesma equivalência salarial. Esse indivíduo, senhoras e senhores, vai ser o quê? Vai ser aproveitado na administração. Isso é chamado de aproveitamento. Ele vai ser aproveitado em um outro cargo, com a mesma escolaridade, mesmas atribuições e mesma compatibilidade salarial. E se não tiver cargo vago, o que faz com esse indivíduo? Coloca esse indivíduo, senhoras e senhores, em disponibilidade. Vai colocar esse indivíduo que não tem cargo para ele em disponibilidade. O que é isso? Esse indivíduo vai ficar agora sem trabalhar, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. E ele está lá, sem trabalhar e recebendo. Surgiu uma nova vaga na administração pública, decorrente de morte, decorrente de aposentadoria ou criação por lei. O que acontece com esse indivíduo que estava em disponibilidade? Ele vai ser aproveitado no novo cargo. Ficou claro para vocês? Então eu vou traçar de novo essa regra para você entender. O servidor que anula a demissão na via judicial tem direitos ou tem efeitos à anulação ex tunc ou ex nunc? Ex tunc. Então retroage até a data da ilegalidade, considerar-se-á como se jamais tivesse sido demitido do cargo público. Vai ser reintegrado ao cargo de origem, com direito à indenização por danos morais, danos materiais, vai receber tudo que deixou de receber, atualizado e capitalizado. O atual ocupante da vaga, se estável, vai ser reconduzido ao cargo de origem. Se não tiver o cargo vago mais, esse indivíduo, em tese, fica em disponibilidade, sem trabalhar, por tempo indeterminado, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Surgiu uma nova vaga na administração. Esse indivíduo vai ser o quê? Aproveitado em outro cargo. Vamos checar isso? Abram comigo no artigo 41, parágrafo 2º. Olha o que ele disserta. Invalidada por sentença judicial. Estou no parágrafo 2º, ó. Invalidada por sentença judicial. A demissão do servidor o quê? Estável. Destaca aí, ó. A demissão do servidor o quê? Estável. Então, mais uma vez. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável. Será ele o quê? Reintegrado. Essa é a primeira forma de provimento. E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, esse reconduzido sem direito à indenização, ou será aproveitado em outro cargo, se o cargo não existir mais, ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Vou casar o parágrafo 2º com o parágrafo 3º, olha o que ele diz. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade. O servidor estável ficará em quê? Disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Vá comigo agora, vamos para o artigo 37, inciso 5º. Artigo 37, inciso 5º. Ele fala funções de confiança. Destaca aqui. Funções de confiança. Exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo o quê? Efetivo. Alunos, olha nos meus olhos aqui. Volta a tela para mim. Entenda. Função de confiança só pode ser exercida por quem tem cargo efetivo. Diferente dos cargos em comissão, que qualquer um pode ocupar, que é de livre nomeação e livre exoneração.
a função de confiança só ocupa quem já está aprovado em concurso público em cargo efetivo. Então vamos pensar, passei num cargo efetivo aí de analista do TJ. Beleza. Esses analistas vai ter um chefe. Esse chefe é função de confiança. Essa função de confiança só vai ser possível eu alcançá-la, eu exercê-la, porque eu já sou ocupante de cargo efetivo. Você não pode errar isso na tua prova de concurso. Então, as funções de confiança serão exercidas apenas por aqueles que possuem cargo o quê? Efetivo, diferente dos cargos em comissão, que qualquer um pode ocupar, basta ter um padrinho político. Ficou claro para vocês? E por que você confunde cargo com função? Porque tanto o cargo quanto a função de confiança, o cargo comissionado e a função de confiança são de livre nomeação e livre exoneração. E quais são os cargos e as funções comissionadas? Direção, chefia e assessoramento. Mas não se confundem. Um é um cargo de direção, é um cargo de chefia, é um cargo de assessoramento. Eu, particular, recebi um apadrinhamento, ganhei esse cargo, vou ser nomeado. Livre nomeação e livre exoneração. Agora, surgiu na administração uma função de chefia, uma função de assessoramento. Então, olha, uma função de direção. Função, eu só posso ocupá-la se eu for ocupante de cargo o quê? Efetivo. Ficou claro para vocês? Volta comigo então para o inciso 5º. Diz o seguinte: as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. E os cargos em comissão. Aqui são aqueles, declarados em lei de nomeação e de exoneração. E os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e o quê? Assessoramento. Destinam-se às atribuições de direção, chefia e o quê? Assessoramento. Destaca, olha quais são as atribuições, tanto das funções quanto dos cargos em comissão. Direção, chefia e assessoramento. Claro aí, alunos? Inciso 6º. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Então, o servidor público civil tem direito à livre associação sindical? Sim. E o militar? Não. Isso aqui é só para o servidor público o quê? Civil, não se aplica ao militar. Olha o 7º, a norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada. Então vejamos. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Volta para a minha tela. O servidor público tem direito à greve? Sim, está no artigo 37, inciso 7º. Mas eu pergunto, ele pode exercê-lo plenamente? Não, porque é uma norma de eficácia limitada. O exercício depende de uma regulamentação. Diz, olha, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Enquanto não vier a lei específica, eu tenho uma inefetividade da norma constitucional, que pode ser atacada via mandado de injunção. Mandado de injunção veio para suprir a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Claro aí, alunos? Aí aplica o artigo 5º e 71, porque a ausência de norma regulamentadora vai tornar inviável o exercício de direitos constitucionais, de liberdades constitucionais. Então, mais uma vez, cuidado. A norma de eficácia limitada aqui do inciso 7º trouxe o direito, mas não trouxe o exercício. Ela é inefetiva. Diz que o exercício depende de lei específica. Enquanto não vier lei específica, eu tenho só o direito, mas não tenho o exercício. Se a ausência de lei específica está tornando inviável o exercício de um direito ou de uma liberdade constitucional, eu vou entrar como remédio constitucional, como garantia constitucional, com mandado de injunção perante o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a Constituição é de 5 de outubro de 1988. Até hoje, mais de 32 anos já se passaram, não teve tempo ainda o Congresso, em razão do seu serviço exacerbado, de regulamentar o direito de greve. E aí isso é feito a regulamentação através de um mandado de injunção, que hoje adota a teoria concretista intermediária. Claro para vocês? Leia de novo comigo o inciso 7º.
O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Olha o 8º. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Olha o 9º. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado. Ô, professor, é permitido contrato por tempo determinado? Sim, está no artigo 37, inciso 9º, ó. Contratação por tempo determinado. Mas é em qualquer caso que a administração pública vai contratar por tempo determinado? Não, somente para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, olha, contratação por tempo determinado, cuidado com isso na prova, não é em qualquer caso. A administração só pode contratar por tempo determinado se o motivo for este. Qual é o motivo? Atender necessidade temporária de excepcional interesse o quê? Público. Esse é o motivo que me leva à contratação por tempo determinado. Então, volta para a minha tela. O que eu quero que vocês entendam? Professor, a administração pública pode contratar por tempo determinado? Sim. Qual é o motivo? Atender necessidade temporária de excepcional interesse o quê? Público. É o único motivo. Não é esse? Não cabe contratação por tempo determinado. Claro aí, alunos? Vá comigo para o inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição. Somente poderão ser fixados por lei o quê? Específica. Então, não é o judiciário que vai mexer na remuneração, não é o judiciário que vai mexer no subsídio. Isso é feito por lei específica. Olha aqui, somente. Vou ler novamente então com vocês, o 10. Importante. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39. Somente poderão ser fixados ou alterados, fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Olha o 11 aqui que fala do teto remuneratório. O 11 fala de teto remuneratório. Então está aqui, o 11 trata de teto remuneratório. Olha o que ele diz. A remuneração e o subsídio. Subsídio, está lá no artigo 39, parágrafo 4º, é parcela única paga a quem é detentor de quê? De cargos políticos e etc. Depois a gente vai ver o 39 na aula de hoje. Então, olha, remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo, dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluída aí as suas vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Olha só, destaca. Não poderão exceder o subsídio mensal em espécie, de novo, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Aí ele diz, aplicando-se como limite nos municípios, o subsídio do prefeito. Então, o teto remuneratório nos municípios é o subsídio do prefeito. Nos estados e no DF, o teto remuneratório é o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo. O subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo. Então, deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo. Subsídio dos desembargadores do TJ, do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos. Então, 90,25% do subsídio mensal. E aí ele diz mais, em espécie dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Vá comigo para o inciso 12.
os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Está no inciso 12. De novo, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Olha o 13. É vedada, é proibida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. De novo, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do servidor o quê? Do serviço público. Vá para o inciso 14, olha a informação que ele me traz. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Olha o 15. O subsídio e os vencimentos de cargos de empregos públicos são irredutíveis. Destaca aí o 15. O subsídio, os vencimentos dos ocupantes de cargos de empregos públicos são o quê? Vou passar aqui um marca-texto, ó. São irredutíveis. Aí ele coloca, salvo o disposto no inciso 11, que é o teto remuneratório, e o 14, que é os acréscimos pecuniários, cumulado com o artigo 39, parágrafo 4º, que trata do subsídio, 152, 153, 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Claro aí, meus nobres alunos? Volta a tela para mim. Alunos, espero que vocês tenham gostado de mais este módulo de Direito Constitucional, onde eu estou tratando do capítulo 7 do título 3 da Constituição Federal, que trata da administração pública, aspectos gerais, seção 1, e do servidor público, seção 2. Vimos hoje aí várias informações acerca da administração pública, acerca do servidor. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui um grande abraço do teu professor Sandro de Abreu. Meu muito obrigado e até breve.